Olá, uma ótima noite para você, seja muito bem-vindo, eu sou Joyce Hasselman e a partir de agora você tem as principais notícias do dia para ficar muito bem informado nesta noite. O que estará nos jornais de amanhã, você vê comigo a partir de agora. Governo Trump afirma que prepara documento com justificativas para a aplicação do tarifaço ao Brasil. Lula diz que não ligará para Trump de jeito nenhum antes da entrada em vigor do tarifaço. Senadores brasileiros embarcam hoje para os Estados Unidos com um arsenal de informações para munir os congressistas americanos na busca de impedir as sobretaxas de 50% ao Brasil. Eduardo Bolsonaro ameaça presidente da Câmara e do Senado com sanções dos Estados Unidos. E vejam só o colegão de Lula: Venezuela impõe tarifas de até 77% sobre produtos do Brasil. E general assume a autoria de plano Punhal Verde e Amarelo para matar autoridades e dar o golpe no Brasil. Ele era o número 2 da Secretaria-Geral da Presidência. Moraes bloqueia contas e chaves Pix de Marcos Duval, que deu um olé na justiça e viajou para os Estados Unidos, mesmo com o passaporte suspenso. Nesse Brasil, fica fácil o bandido dar no pé. Agora, a partir de agora, no Jornal da Joyce. Gente, vamos começar aí pelo assunto de momento. O governo de Donald Trump prepara um documento para colocar o tarifaço em prática no Brasil. Até então, não tinha nada, absolutamente nada. Nenhum documento, nada que legalizasse as ameaças que Trump tem feito desde o dia 9 de julho. Por enquanto, até este momento, porque até esse documento é uma fala, ainda não tem nada, né? O que a gente tem por enquanto de palpável é aquela carta de Donald Trump no dia 9 de julho, fazendo toda aquela churumela de que Jair Bolsonaro passa por uma caça às bruxas e que é perseguido no Brasil por Alexandre de Moraes. Não há mais do que isso, por enquanto. E havia, inclusive, uma cobrança, né, da própria imprensa. E aí, cadê a parte oficial da coisa? Qual é a justificativa que você vai alegar? Porque a justificativa de que existe um desequilíbrio na balança comercial Brasil e Estados Unidos é mentirosa. Há um superávit para os Estados Unidos. Né? Eu trouxe os dados para você aí durante essa semana. E um superávit de 410 bilhões de dólares em 15 anos. É muita coisa. Sempre quando há uma mudança tarifária, vamos falar dos Estados Unidos aqui, para outro país, é emitida uma ordem executiva, que é uma espécie de decreto, detalhando o valor das novas taxas e quais os setores, quais os segmentos serão impactados. Isso oficializa o procedimento. Até agora, nada de oficial aconteceu, mas hoje veio, portanto, essa declaração do governo dos Estados Unidos, que eles preparam esse decreto executivo que deve organizar como o tarifaço deve acontecer no Brasil. E o governo Lula, gente? O que está fazendo o governo Lula? Bom, o governo Lula descarta tentar contato com o presidente Donald Trump antes do início do tarifaço. Essa avaliação é da ala majoritária do governo. E eles dizem que, essa ala diz que seria inócua a tentativa de contato, um telefonema ou algo assim, que passaria uma ideia de desespero de Lula, que uma ligação só deve ser feita depois do início das supertaxas aqui para o Brasil serem cobradas. Eu, particularmente, acho um grande erro. Acho que mesmo que Lula tomasse um telefone na cara, ele devia tentar todas as alternativas, todas, para que tenha um canal de comunicação com o governo dos Estados Unidos. A gente bem sabe que Trump tem maus bofes com Lula, eu não o condeno por isso, mas esse é um momento em que a economia do Brasil passa por esse momento delicado. É um momento em que a economia do Brasil passa também por um momento delicado, e é um momento de abrir canal de comunicação. Disse o Lula também hoje, um pouco mais cedo, que o Geraldo Alckmin liga 10 vezes por dia, que não é atendido de jeito nenhum pelos Estados Unidos, mas o Geraldo Alckmin não é o presidente da República. Ainda que, se fosse, faria um papel muito melhor que o Lula. Né? O Geraldo Alckmin é o vice-presidente da República e ministro de governo. Então, é uma diferença muito grande. O governo também tem esperança de que a pressão feita por setores da exportação brasileira e de empresários que dependem de alguns dos nossos produtos nos Estados Unidos surja algum efeito. Entre o que o governo espera, né, setores que o governo espera que fiquem longe do tarifaço, estão o de suco de laranja, café e aeronaves da Embraer. No caso das aeronaves, por exemplo, vai ficar mais caro para o governo americano. Suco de laranja também, café também. Aliás, tudo, né, o que for exportado. Mas o governo está apostando que esses setores devem ficar livres ou pelo menos serem menos impactados
com o tarifaço, né? E daqui a pouquinho, a delegação de senadores brasileiros viaja para os Estados Unidos com um calhamaço de dados sobre as exportações brasileiras e a balança comercial Brasil e Estados Unidos. Esses dados serão apresentados aos congressistas americanos na tentativa de conseguir apoio dos parlamentares contra esse castigo que Trump quer impor ao Brasil por conta do julgamento de Jair Bolsonaro. As agendas são, na maioria, secretas por causa das ações de Eduardo Bolsonaro. Como eu adiantei para você ontem, os senadores temem que Eduardo Bolsonaro tente melar algumas das agendas ou que alguns secretários do governo Trump, a pedido de Bolsonaro, tente melar essas agendas. Nos Estados Unidos também teve repercussão, né, e repercussão dos democratas contra o tarifaço de Donald Trump. Os democratas alegam em uma carta abuso de poder por parte de Trump no tarifaço imposto ao Brasil. A carta é assinada por 11 senadores e começa dizendo ao governo Trump que o Brasil e os Estados Unidos têm questões comerciais legítimas que devem ser discutidas e negociadas. No entanto, a ameaça do governo Trump não parece ser destinada a resolver essa questão. Eles citam dados, os senadores citam dados e mostram que os Estados Unidos não têm déficit nenhum com o Brasil, que na verdade os Estados Unidos exportam mais para o Brasil do que importam produtos brasileiros, ou seja, nessa balança os Estados Unidos têm plena e ampla vantagem. Então a argumentação do Trump para impor o tarifaço não pode ser legalmente uma argumentação política, como ele escreveu na carta, o julgamento do Bolsonaro, tem que ser uma motivação econômica. E ele não está achando essa motivação econômica, né? Isso pode judicializar o caso. Os senadores democratas deixam isso bem claro logo no começo da carta, que foi divulgada pelo Comitê de Relações Exteriores do Senado. Os senadores dizem ainda que as tarifas de 50% e a ordem para a investigação das práticas comerciais do Brasil têm como objetivo forçar o sistema judiciário independente do Brasil a parar o processo contra o ex-presidente Bolsonaro e interferir no sistema legal soberano de outra nação, criaria um precedente perigoso para os Estados Unidos, provocaria uma guerra comercial desnecessária e colocaria cidadãos americanos e empresas americanas em risco de represália. Olha, esses senadores democratas dos Estados Unidos me parecem que estão mais lúcidos que os políticos brasileiros. Os senadores disseram ainda que Bolsonaro é um brasileiro, sendo processado em um tribunal brasileiro por ações que aconteceram na jurisdição desse tribunal e que ele é acusado de prejudicar o resultado de uma eleição democrática no Brasil e de tramar um golpe de Estado. E finalizam a carta dizendo que usar todo o peso da economia americana para interferir nesses procedimentos em nome de um amigo é um grave abuso de poder e mina a influência dos Estados Unidos do Brasil e pode ainda prejudicar os interesses mais amplos na região. Gente, senadores americanos muitíssimo sensatos, mais sensatos que os nossos políticos aqui. A carta é irrepreensível. É irrepreensível. E é uma carta de 11 senadores americanos puxando as orelhas aí do presidente Donald Trump. Vamos falar dos amiguitos do Lula? Gente, a Venezuela impõe tarifas de até 77% sobre os produtos do Brasil. Não, agora virou moda esse negócio de tarifaço, né? Veio dos Estados Unidos, agora é o regime venezuelano de Nicolás Maduro, que é aliado do governo Lula. O regime venezuelano do ditador Nicolás Maduro, aliado do governo Lula, passou a impor tarifas que variam de 15% a 77% sobre os produtos brasileiros. E sem dar um aviso, sem fazer nenhum aviso, um telefonema, nada. Simplesmente impôs a taxa, se achando Trump, o Nicolás Maduro. Impôs as tarifas e pronto, né? O governador de Roraima, o Antônio Denário, obviamente manifestou preocupação com os efeitos desse tarifaço de Maduro, porque afeta, né, esse tarifaço basicamente Roraima. É basicamente Roraima. Em nota, porque faz fronteira, né? Então tem ali realmente uma compra e venda e tem uma exportação. Em nota divulgada hoje, o governador afirmou ter entrado em contato com o Ministério das Relações Exteriores para buscar uma solução. Abro aspas. A Venezuela é atualmente o principal parceiro comercial de exportações do nosso estado, Roraima no caso, sendo responsável por mais de 70% da movimentação externa registrada nos últimos anos, diz um trecho dessa nota do governador Denário. Gente do céu, hein? Nem os amiguinhos do Lula estão dando mole nesse momento. Vamos falar de um assunto muito sério, gente. O general que admitiu ser mentor da Operação Punhal Verde-Amarelo.
Trata-se de Mário Fernandes, ex-secretário executivo da Secretaria-Geral da Presidência do Bolsonaro, e que durante o interrogatório no STF, ele diz ter idealizado o chamado Plano Punhal Verde-Amarelo. Esse documento, a PF já tinha falado sobre ele, já tinha alertado sobre ele e o que vinha, né, nesse documento. Entre as ações estavam o assassinato do presidente Lula, do vice-presidente Geraldo Alckmin e do ministro Alexandre de Moraes. Esse documento foi feito, Operação Verde Amarelo, para, entre outras coisas, matar as autoridades brasileiras que estavam no caminho de Bolsonaro, e essa ação seria o início do golpe de Estado. Seria primeiro formulado um novo gabinete, né, um gabinete de crise, e depois o golpe seria implementado de fato. O general disse que o plano não passava de um pensamento, só um estudo de uma situação, uma coisinha boba assim, e que foi digitalizado. Ele pegou aquele pensamento, eu vou sair por aí matando autoridades em nome do Bolsonaro e pronto. Então, ninguém sabe disso, eu não apresentei para qualquer pessoa, disse o general. É mentira, eu vou provar para você por quê. Tá? Ele confirmou ter imprimido o documento e diz que a impressão foi apenas para que ele pudesse ler melhor, não forçar a vista, ele está meio velhinho, né? E diz que rasgou o plano logo em seguida. Mentira! Mentira! Ele chegou a imprimir 3 cópias do documento no Palácio do Planalto. A Polícia Federal já tem esses dados. E depois disso, depois de imprimir 3 cópias no Palácio do Planalto, ele saiu 40 minutos depois e levou essas cópias ao Palácio do Alvorada. Quem mora no Palácio do Alvorada, quem morava? Jair Bolsonaro, que recebeu as cópias do documento da Operação Punhal Verde Amarelo, que, entre outras coisas, planejava matar autoridades no Brasil. A Polícia Federal deflagrou uma operação, essa operação que revelou o plano de matar autoridades em novembro de 2024. Segundo as investigações, o grupo, formado em sua maioria por militares das Forças Especiais do Exército, os chamados Kids Pretos, tinham como alvos o Lula, o Alckmin e Moraes. Os assassinatos foram planejados para ocorrer em 15 de dezembro de 2022, 3 dias após a diplomação do petista no TSE. A ideia era envenenar os alvos. Além disso, o plano previa instituir o Gabinete Institucional de Gestão de Crise, que deveria ser ativado logo depois, no dia 16 de dezembro de 2026, e abrir o plano aí para a ditadura bolsonarista no Brasil. Falando em Bolsonaro, em ditadura, hoje Flávio Bolsonaro deu uma entrevista, gente, para a CNN, que não é ridículo. Se não fosse trágico, seria cômico. Ele disse que Bolsonaro nas urnas resolve o problema com os Estados Unidos. Basta colocar Bolsonaro nas urnas. É tudo que o clã Bolsonaro quer. Livrar o lombo do ex-presidente da cadeia e anular as 2 condenações de inelegibilidade que ele tem. Ele já está condenado, gente. Até 2030 não tem conversa. Já está inelegível. Agora, a cria de Bolsonaro coloca o dedão, a digital, nessa perseguição que Trump está fazendo contra o Brasil. Abro aspas para o rei das rachadinhas. A resolução do problema está aqui no Brasil, mais uma vez. Se fizerem o dever de casa, acaba o tarifaço no mesmo dia. Se a gente fizer isso com Jair Bolsonaro, colocar Bolsonaro nas urnas, não vai ter mais retaliação da maior democracia do mundo nos tratar como se fôssemos a Venezuela. Flávio Bolsonaro é o mesmo que propôs o impeachment de Alexandre de Moraes. Ontem, eu acho que foi ontem, gente, que ele propôs esse impeachment, e o que existe hoje é um completo isolamento dos bolsonaristas sobre esse assunto. Flávio Bolsonaro está fazendo um factoide, falando sozinho, tentando uma narrativa, que é o que eles fazem. Davi Alcolumbre não vai pautar o impeachment de ministro nenhum, e esse assunto não está movimentando nem as redes sociais da direita, só dos mais radicais e nem de todos os radicais. Enquanto isso, Jair Bolsonaro, está de bico fechado, bico calado, não quer dar entrevista, não quer saber, não quer falar, está se aproveitando desse momento, mas ele pode dar entrevista. Ele não pode cometer crime. Foi isso que o Alexandre de Moraes falou. Agora, ele não sabe abrir a boca sem cometer crime. Aí fica complicado, né? Aí fica complicado. O que ele não pode é usar as redes sociais dele, da família, e cometer crime em redes sociais de terceiros. Aí fica complicado para o Bolsonaro abrir a boca e não cometer crime. Eu quero dividir com vocês dados de uma pesquisa IPESP. São alguns dados, só a pesquisa é grande, mas eu quero só colocar para vocês alguns dados. A pesquisa IPESP perguntou sobre a aprovação e desaprovação de alguns políticos diante do tarifaço. E Eduardo Bolsonaro é reprovado
desaprovado por 59% da população diante do tarifaço. Ele acha que está abafando, que está fazendo, que vai voltar, né, e ser eleito o próximo presidente do Brasil, quando quase 60% da população desaprova o que ele está fazendo em relação ao tarifaço. A população também respondeu que Trump vai atrapalhar a candidatura à presidência de qualquer um da direita. 53% disseram que Trump vai prejudicar o candidato da direita e 32%, um terço, diz que vai ajudar. E Lula, com tudo isso, né, com Trump, Eduardo Bolsonaro, Jair Bolsonaro, Flávio Bolsonaro, todo mundo lutando contra o Brasil, Lula acaba reduzindo o saldo negativo que ele tinha com essas ações aí de Bolsonaro e Trump. Em junho, ele tinha um déficit de pontos, né, ele estava com um déficit de pontos de 12 pontos, então ele tinha menos 12 pontos entre aprovação e desaprovação. Agora, ele tem 6 pontos de déficit, menos 6 pontos entre aprovação e desaprovação. A desaprovação hoje é de 51%, ainda é maioria. A aprovação de 45%. Só que há 2 meses a desaprovação era de 54%. Então, quanto mais as ações vão sendo desenroladas, quanto mais Eduardo Bolsonaro faz campanha contra o Brasil, quanto mais ameaça, mais a desaprovação do Lula acaba sendo reduzida e a aprovação cresce. E isso é um perigo. E ainda sobre o Eduardo, gente, agora ele resolveu ameaçar o Hugo Mota e o Davi Alcolumbre com sanções dos Estados Unidos. Segundo o moleque, se Hugo Mota não pautar o projeto de anistia e Davi Alcolumbre não pautar o impeachment de Alexandre de Moraes, eles terão duras sanções feitas pelos Estados Unidos, a começar pela suspensão do visto americano, como aconteceu com o presidente do Congresso anterior, o Rodrigo Pacheco. Eduardo, com essa declaração e essa provocação que ele faz a Hugo Mota, acaba de enterrar o projeto de anistia. Hugo Mota não leva desaforo para casa. O projeto já estava morno por conta de todas as ações que estão acontecendo contra o Brasil. Agora, com essa ameaça a Hugo Mota, o projetinho de anistia já era. E, gente, começou a corrida eleitoral para o ano que vem. Lula hoje se reuniu com o PSB para discutir alianças para as eleições do ano que vem. A rodada de negociações começou pelo aliado, né, o PSB de Geraldo Alckmin, e vai continuar aí com outros partidos. Foi um almoço com Geraldo Alckmin e outras autoridades aí do partido que levou mais de 3 horas. E o PSB, obviamente, vai estar no colo de Lula nas próximas eleições, não tem como. Só o que não se sabe ainda é se Geraldo Alckmin estará no PSB ou se irá para outro partido, se for confirmado o nome como vice de Lula, se ele for continuar como vice de Lula. Geraldo Alckmin pode ter que migrar de partido para que tenha um partido com mais musculatura para estar aí fazendo essa dobradinha com Lula nas próximas eleições. E o Alexandre de Moraes bloqueou as contas de chaves Pix de Marcos Duval, gente. Essa decisão é uma reação do ministro ao drible que o parlamentar deu no Supremo ao viajar para os Estados Unidos. Deu um olé no Supremo. A decisão foi tomada após o parlamentar deixar o Brasil rumo aos Estados Unidos bem durante o recesso, descumprindo a determinação do Supremo. O Alexandre de Moraes entendeu que o senador burlou medidas cautelares impostas pelo tribunal. E burlou mesmo, tá na cara, né? Tem que ser preso, assim que botar o pé no Brasil. Burlou medidas cautelares. O parlamentar embarcou para Miami na terça-feira. Só que tinha uma ordem de apreensão do seu passaporte diplomático. Ele é investigado por obstrução de justiça após divulgar nas redes sociais dados pessoais do delegado da Polícia Federal, o Fábio Schor, responsável por apurações envolvendo o ex-presidente Jair Bolsonaro. E também os atos golpistas de dezembro de 2022. Ele foi lá nas redes, colocou os dados pessoais do delegado e soltou o delegado, né? Colocou o delegado aí nas garras daquela turma bolsonarista que só sabe atacar, denegrir e destruir pessoas imorais dentro das redes sociais. Em 15 de julho, Marcos Duval pediu autorização para Alexandre de Moraes para fazer uma viagem a Miami com a filha, a companheira e a enteada. O ministro negou o pedido, disse: não vai não, meu filho, não vai não, fica aqui que você está muito folgado. Só que a notificação chegou aos advogados na quinta, quando Marcos Duval já havia embarcado. Então o espertão foi lá, pediu autorização, sem ter resposta, picou a mula, porque sabia que a resposta seria negativa, né? E aí o Marcos Duval, que é um sem vergonha de marco maior, argumentou que entrou nos Estados Unidos legalmente, já que o seu passaporte diplomático ainda não havia sido apreendido pela Polícia Federal. Ainda que ele soubesse que seria apreendido pela Polícia Federal, né, ele
viajou 2 dias antes da notificação chegar aos advogados. Eu vou te falar para você, viu? É Carla Zambelli, é Marcos Duval, é Jair Bolsonaro, é Lula. Que jeito tem esse país, minha gente? Vou ficando por aqui, sextou para você. Uma ótima noite de sexta-feira. Aproveite seu final de semana. Curta, espalhe e compartilhe esse vídeo. Já deixa o seu like, deixa o seu joinha, já compartilha, passa aí para as pessoas, para elas entenderem um pouquinho da conjuntura política e econômica do momento, num jornal pocket curtinho, com tudo que você precisa saber para ficar muito bem informado. Não me segue no YouTube? Passa a seguir, gente. Passa a seguir. Ative o sininho, as notificações é importante também. Não me segue no Instagram? Vai lá, @Joyce Hasselman, oficial no Instagram. Você tem outros conteúdos e tem também cortes do jornal. E se você quer falar de saúde, bem-estar, também tem Instagram para isso, que é Bem-Estar com Joyce, tá bom? Bom final de semana para vocês, fiquem com Deus, tchauzinho.